Olá, bem-vindo a mais uma temporada do Aprenda Mais e nessa temporada vamos falar sobre jejum. Você é o nosso convidado, se inscreve aqui no nosso canal, clica aqui no sininho para receber as notificações e vem com a gente. Vamos lá, e nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre a parte conceitual, as dúvidas, propósitos, motivações do jejum. No segundo episódio, nós vamos passear pela Antiga Aliança, pelo Antigo Testamento, ver as passagens bíblicas, estudar cada aplicação de jejum no seu tempo. No terceiro episódio, nós vamos ver a aplicação do jejum no Novo Testamento. E no quarto episódio, vamos fechar com a aplicação do jejum nos dias de hoje. Eu tenho certeza que depois desses 4 episódios você vai tirar todas as suas dúvidas sobre jejum. Fique conosco até o final. E por falar em dúvidas, eu tô jejuando, já tem 3 horas, meu Deus, ouve a minha oração. Horas de jejum, vou jejuar mais um pouquinho. Eita, esse povo diz que é crente e faz jejum bebendo água. Nunca vi isso na minha vida. Jejum bom é o meu. 24 horas sem comer, sem beber, poder, autoridade. Bom, brincadeiras à parte, a verdade é que existem muitas dúvidas sobre jejum. E o nosso objetivo aqui nesses 4 episódios é poder esclarecer todas elas com vocês. O nosso objetivo é falar do jejum bíblico. Não queremos nos ater a aspectos nutricionais, aspectos medicinais. Nós vamos nos ater a como foi a prática do jejum na Bíblia e aquilo que o Senhor requer de mim e de você nos dias de hoje. E o objetivo de tudo isso é que você, com todo esse embasamento, possa tirar suas próprias conclusões e fazer exatamente aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Bom, para que a gente possa começar, vamos entender que o jejum no dicionário, que é a privação parcial ou total de alimento por um período de tempo. Todo mundo na vida já fez jejum. Isso, todo mundo. Se você já fez algum exame médico, algum procedimento, alguma cirurgia, foi requerido de você um período, uma abstinência desse alimento. E é muito comum as pessoas reclamarem porque estão ansiosas, estão com fome, estão nervosas, precisam comer. E fica essa questão em relação ao jejum, que não conseguem porque não têm condições de ficar tanto tempo sem alimentar o seu corpo. É bom deixar muito claro que na Bíblia não existe uma ordem expressa para a prática do jejum. O único lugar em que nós podemos tirar uma conclusão de que existe um comando do Senhor sobre isso é na constituição daquele dia chamado Dia da Expiação, em que se praticavam o jejum, mas que detalhadamente vamos estudar isso quando falarmos do jejum na Antiga Aliança. Eu quero começar com um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja o comando expresso do Senhor: façamos tudo para a glória dele, quer coma, quer beba ou qualquer outra coisa. Não pode ficar de fora desse texto a concepção de que quando jejuamos, fazemos sobretudo para a glória também do nosso Deus. Mas não adianta ficar sem comer por ficar. Qual o propósito? O que existe por trás disso? Para que estamos fazendo isso? Os fariseus, por exemplo, quando jejuavam, faziam isso 2 vezes por semana e consideravam na sua vida isso um mérito. Era um motivo de orgulho, de status, e ele, em muitos momentos da palavra, colocavam isso como algo de grande valor nas suas práticas. E nós, qual a motivação tem nos levado a praticar o jejum? Por que estamos jejuando? É muito comum sermos levados a jejuar para alcançar alguma coisa, algum mérito, algum benefício da parte de Deus. E até colocar diante do Senhor um sacrifício, nos parecer penalizados diante dele, de forma que o Senhor venha nos recompensar por aquilo que nós estamos fazendo enquanto homem.
O jejum, ele muito mais diz respeito a uma prática devocional, a uma disciplina, algo que nós podemos fazer para engrandecer o Senhor nas nossas vidas, para entender o valor que Ele tem em cada um de nós. Muitas religiões, culturas adotam o jejum como prática de aproximar as pessoas diante de Deus. Uma vez eu vi uma afirmação dizendo que o jejum não muda Deus, mas muda a cada um de nós. E isso ficou martelando na minha mente e faz muito sentido. Se nós, como filho, entendermos esta paternidade de Deus, nada daquilo que eu e você faça como um sacrifício vai mudar aquilo que Deus já tem estabelecido sobre a minha vida. O grande sacrifício, ele já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso é muito importante o entendimento, ainda nesse primeiro episódio, de que o jejum, ele tem uma grande capacidade de mexer conosco, de aguçar a nossa fé, de poder estar sensíveis àquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor precisa tocar nas nossas vidas, deixando de lado as coisas desse mundo, não nos envolvendo com as coisas desse mundo. Existe uma questão muito falada sobre jejum, que é a forma como fazer ele. Eu quero ler para vocês o livro de Daniel, capítulo 10, verso 2 e 3. Diz assim a palavra que prevalece. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Você vê que Daniel praticou um jejum que chamamos jejum parcial. Ele se absteve de alimentos que seriam desejáveis aos seus olhos, chamado no texto de manjar desejável. Existe um outro tipo de jejum que é chamado o jejum normal, que é a abstinência do alimento, porém a ingestão de água. Existe um outro tipo de jejum na Bíblia que é chamado jejum total. Esté capítulo 4, verso 16, a palavra que prevalece nos ensina: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, diz Esté. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Você vê o exemplo de Esther, convocando toda uma nação, 3 dias e 3 noites, sem se alimentar e sem beber. Um outro exemplo deste jejum completo, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 9, em que a palavra que prevalece nos ensina: por 3 dias esteve ele cego, não comeu e nem bebeu. Um exemplo de que Paulo, naquele momento em que teve um encontro com o Senhor, uma revelação da palavra, ele ficou cego e não comeu e nem bebeu, ou seja, jejuou por 3 dias completos. Outro aspecto importante que gira sobre o jejum é a duração correta de um jejum. Nós até iniciamos esse episódio com uma brincadeira, diz respeito ao tempo de jejum, que as pessoas às vezes jejuam dormindo. Mas o que a Bíblia fala sobre o tempo do jejum? Nós vemos alguns exemplos de tempos de jejuns que foram praticados na Bíblia. O primeiro deles, nós podemos dizer um dia de jejum, que foi aquele dia conhecido na lei estabelecida pelo Senhor em Levíticos capítulo 23, e depois, lá em Jeremias capítulo 36, verso 6, ficou conhecido como o dia do jejum. Diz Jeremias 36, 6, por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras que do Senhor eu te direi, as quais você escreveu. Você também as lerás a todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Note nesse texto a convocação. Eles precisariam ir até o templo naquele dia em que se praticava jejum. Um outro exemplo de 3 dias de jejum nós acabamos de ler na explicação das formas de jejum. Está tanto em Esther capítulo 4, verso 16, quanto em Atos dos Apóstolos capítulo 9, verso 9. Em ambas situações, eles jejuaram durante 3 dias, tanto Esther
quanto Paulo. Outro exemplo bíblico de tempo de jejum são 7 dias. 1 Samuel capítulo 31, verso 3. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram por 7 dias. Esse texto fala de um luto sobre a morte de Saul, em que foi praticado 7 dias de jejum. Outro exemplo bíblico diz respeito a 14 dias de jejum. Um jejum invocado por Paulo, aqueles que estavam acompanhando ele em uma das suas viagens missionárias a bordo de um navio. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 33. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje fazem 14 dias que vocês estão em estado de vigília constante, sem comer nada. Veja um exemplo de um alerta de Paulo: é hora de comer, porque já tem 14 dias que vocês não comem absolutamente nada. A Bíblia também fala de um período de 21 dias, desta vez praticado por Daniel, descrito na sua palavra em Daniel capítulo 10, verso 3. Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até que se passaram as 3 semanas. Durante 3 semanas, 21 dias, Daniel não comeu nem carne, nem vinho, nem alimento saboroso. Um outro exemplo de jejum na Bíblia relata 40 dias de jejum, em que o próprio Senhor Jesus no deserto, em que nós lemos Lucas capítulo 4, verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles, teve fome. Houve ainda 2 outros episódios sobre 40 dias de jejum. Porém, foram circunstâncias completamente diferentes, situações especiais, porque estavam vivendo o sobrenatural de Deus. O primeiro deles foi com Moisés, Êxodo capítulo 34, verso 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Outro registro de 40 dias de jejum foi de Elias, 1 Reis capítulo 19, verso 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ambas situações estavam sobre um direcionamento, sobre um comando sobrenatural do Senhor. Bom, este primeiro episódio fica por aqui, mas nos próximos nós vamos mergulhar naquilo que a antiga aliança fala sobre jejum. Fique com a gente. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho, acompanha toda a publicação, vai mandando isso para as pessoas que você conhece. Todos têm dúvidas acerca do jejum e chegou a hora dessas dúvidas serem esclarecidas. Aprenda mais conosco sobre jejum.